Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Agora vamos dar início a uma entrevista muito especial nessa semana com o governador Mauro Mendes, que já está aqui no estúdio para que a gente possa trocar muitas informações de assuntos relevantes para todo o estado de Mato Grosso. Olá, bom dia, governador. Obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Notícia de Frente. Bom dia, Luciana. Um prazer estar aqui com vocês no estúdio, com você, com o professor Haroldo, com o Kleber Lima, né, e principalmente com todos vocês que nos acompanham nesse momento aí no Notícia de Frente. Governador, muitos desdobramentos, acontecimentos importantes aqui em Mato Grosso, e eu vou começar falando sobre o pacote de medidas. Por um lado, o senhor foi altamente elogiado, ganhou inúmeros noticiários até nacionais. Aqui na sua terra, em Mato Grosso, muitos questionamentos, porque de um lado tem uma redução que parece que não pode ser tão significativa assim para os contribuintes. No caso, pelo menos, governador, dos combustíveis. Tem gente que está dizendo o seguinte: olha, não vai fazer diferença no meu bolso não, é preciso mais. Nós até recebemos aqui o secretário de Fazenda, Rogério Galo, ele disse o seguinte, que para não precisar pedir autorização para o CONFAZ, era possível sim reduzir um pouco mais ainda, mas foi até onde o governo tem condições de fazer, até onde ele pode abrir mão. E eu pergunto para o senhor, agora esse pacote vai ser analisado pela Assembleia Legislativa e pode sim ter pressão para reduzir ainda mais. O governo está disposto a negociar ou realmente trazer uma alíquota ainda menor? Luciana, veja bem, nós estamos tocando esse governo com muita responsabilidade e, acima de tudo, tomando medidas que até o presente momento deram muito certo. As medidas que o governo tomou e toda a repercussão dela dentro do conjunto da sociedade, da arrecadação e das atividades que o governo tem o dever de devolver em forma de serviço para o cidadão, tudo isso tem acontecido de maneira muito organizada e muito planejada. E nós pegamos um estado, acho que talvez vocês aqui se lembram, e o cidadão que está nos acompanhando nesse momento, talvez alguns ainda se lembrem disso, né, Mato Grosso estava numa situação muito ruim. Aliás, Mato Grosso não, o governo do estado de Mato Grosso numa situação muito ruim. Em janeiro de 2019, quando eu assumi, nós estávamos com salário atrasado, 13º atrasado, quase 500 obras paralisadas. Nós devíamos para Deus e todo mundo. E a situação precisava ser mudada, tomamos uma série de medidas, principalmente de corte de despesas, né, dentro do governo, trabalhamos muito para melhorar a arrecadação também. E o conjunto dessas ações, para reduzir despesa e melhorar a receita, nós conseguimos equilibrar o Estado, conseguimos colocar em marcha, né, um grande programa de investimento. Mato Grosso faz hoje o maior investimento entre todos os estados brasileiros. Estamos investindo 15%, em torno de 15% da nossa receita. A maioria dos estados, prefeituras, é 3, 5, 2, 7, né? Chegar perto de 10, né, são poucos no Brasil. Então, nós estamos com 15%, um grande investimento. Conseguimos um nível de eficiência, né, de aplicar corretamente o dinheiro público e, com isso, permitiu fazer uma redução. Ora, gente, isso nunca aconteceu em Mato Grosso. Você lembra, Luciano, alguma vez, né, de noticiar como jornalista a redução de imposto aqui no nosso estado? Kleber Lima, professor Haroldo, você, cidadão, lembra alguma vez? E olha a redução que nós fizemos na energia elétrica. Era 27% para a maioria das faixas, né, quem consome acima de 1.000 kW, empresas, indústrias, micro, média, grandes empresas, vai cair para 17%. É 10 pontos, o governo vai abrir mão de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Falar que é pouco? Tudo bem, também acho que é pouco, queria mais. Agora, se não quiser, né, alguém achar que não quer pagar imposto, não tem problema, só que não vai ter polícia na rua, não vai ter, né, condição de fazer investimento. Então, nós fizemos a redução por planejamento, fizemos uma redução que nunca se fez na história, né, do Mato Grosso e nem do Brasil. Eu vejo aí alguns governadores falando alguma coisa, ótimo, mas é muito tímido perto daquilo que nós fizemos em Mato Grosso. Nós abrimos mão praticamente de 5% da receita prevista para o ano que vem, em favor do cidadão, em favor do contribuinte, em favor das micros, pequenas e médias empresas, todas as empresas, né, do estado de Mato Grosso, porque afinal de contas a energia elétrica e as telecomunicações, olha só, Luciano, no caso das telecomunicações, de 30% para 17%. Uma redução muito grande. O governo fez algo assim que, né, ninguém estava prevendo e que vai ter um impacto muito positivo. Vamos trabalhar cada vez mais, nós precisamos garantir os investimentos.
Nós temos aí 6 hospitais, 2 já estão em obra, 4 estão sendo licitados, nós temos 2.500 quilômetros de rodovia para entregar, ou seja, o governo tem um pacote muito grande de obras e serviços, né? Amanhã, Luciano, nós vamos entregar aqui na Arena Pantanal a maior entrega da história da agricultura familiar. Junto com a entrega da Sinfra, né, para as prefeituras, máquinas e equipamentos, serão 209 milhões de reais em máquinas e equipamentos para ajudar a agricultura familiar. Então, tudo isso precisa continuar. Então, o que nós fizemos, né, é algo inédito, que nunca foi feito, e dentro do limite da responsabilidade para que o Estado funcione corretamente, faça investimento e devolva para o cidadão em forma de serviços aquilo que nós pagamos em forma de impostos. Governador, se de um lado o governo do Estado toma uma medida de redução do ICMS, isso é bom para a população, sem dúvida, né? Inclusive ganha repercussão nacional, por que é tão difícil? O Executivo cumpre com o seu papel sensível, né, com o cidadão. Por que é tão difícil nós termos uma redução nos repasses dos demais poderes? O Estado não ficaria muito melhor, socialmente falando, com recursos menores para o Legislativo, menores para o Judiciário, com a conversão exatamente desses valores em ações sociais à população mais carente e vulnerável, considerando a pandemia e milhares de famílias hoje que passam dificuldade? Por que é tão difícil isso? Eu concordo com o senhor. Porém, eu como governador, eu não mando sozinho no Estado de Mato Grosso, né? Existem 3 poderes: Poder Judiciário, Poder Legislativo e o Poder Executivo. Eu represento um desses poderes. Existem leis e eu sou obrigado a cumprir as leis. Então tem uma lei que diz que nós temos que repassar para os poderes, né, no ano seguinte, né, o orçamento do ano anterior mais a inflação, mais o IPCA. Então nós estamos fazendo isso, somente isso. Então, professor, acho que é uma boa medida, né, nós podemos debater isso, né, a sociedade, os jornalistas, né, com o Poder Legislativo. Se eles toparem mudar, eu acho que seria um grande exemplo que eles poderiam dar para o Mato Grosso e para todos nós mato-grossenses. Eu como governador, faço tudo aquilo que posso, mas eu sou obrigado a respeitar as leis vigentes aqui no meu estado e no nosso país, e eu não poderia, a Secretaria de Fazenda, o secretário Rogério Galo, fazer diferente, por isso que foi reajustado, né, pela inflação do ano do IPCA do ano anterior. Governador, sobre ainda os impostos, a alíquota mínima que os estados podem praticar sem precisar ir ao CONFAS, como a Luciana já disse, é 12%. A maioria dos impostos que o senhor baixou, está propondo baixar, está ficando na casa dos 17%. Tem uma margem política aí para negociar com a Assembleia para dividir o mérito dessa redução com os deputados? É a primeira pergunta. Eu já faço outra embutida nisso. Essas medidas valerão a partir de 2022 e tem um setor aí da opinião pública, da oposição, acusando a medida de eleitoreira. Como é que o senhor responde a essa crítica de uma medida eleitoreira? Olha, Kleber, a oposição é assim: se você não faz, eles criticam; se você faz, eles falam que é medida eleitoreira. Olha, gente, pelo amor de Deus, né, tenha santa paciência. Estou trabalhando, nós estamos trabalhando para a população. Eu não estou trabalhando para a oposição, porque a oposição você não vai agradar nunca. Se você não faz nada, eles vão meter o pau, né, com muito campo. Como eles não têm o que criticar, não estão encontrando o que criticar, provavelmente. E, aliás, tem muita coisa que precisa fazer nesse estado, sim. Tem muita coisa real, tem muito local ainda que precisa ser asfaltado, muita estrada, muito atendimento nos diversos setores que o governo tem o dever de prestar serviço para a sociedade. Mas eu não vou ligar para esse tipo de crítica, dizer que o governo está fazendo, vou fazer tudo o que é necessário dentro de planejamento. A oposição queria o quê? Que eu chegasse aqui no primeiro ano do meu mandato, com salário atrasado, conta atrasada, não pagando nada, ainda reduzir a receita? É isso que a oposição pensa? Não está falando sério, né? Está brincando comigo com esse tipo de crítica, né? Está falando besteira. Então nós fizemos agora, porque agora foi possível fazer, porque nós tivemos que primeiro consertar o Estado, colocar as contas em dia, retomar as obras que estavam paradas. Kleber, tinha uma obra aqui, tem, né? Porque ela está em andamento, 34 anos parada, obra de 8, de 6, de 5, de 3, de 2, de 10 anos parada, tinha no estado inteiro. A grande maioria de todas elas foram retomadas, muitas terminadas, tantas e tantas outras obras foram iniciadas. Então tudo isso demanda trabalho com seriedade, planejamento,
que nada acontece assim, ó, da noite para o dia, estalou o dedo e as coisas acontecem. E aí foi possível fazer agora. E nós fizemos. E não é uma medida para 2022, não. Nós reduzimos, ponto, acabou. Se outro governador quiser, ele vai ter que ter o desgaste de aumentar, né? Porque eu não vou aumentar enquanto eu for governador do estado de Mato Grosso. E a margem política que eu... Olha, Kleber, eu não trabalho dessa forma, tá? Esse assunto ele é sério demais, tá? E técnico demais para ficar com negociação. Tá? O CONFAS sim estabeleceu esse limite, né? Nós não podemos abaixo de 12%. Tem que ter autorização do CONFAS, que é um conselho federal que participa todos os secretários de Fazenda, participa o Ministério da Economia do governo federal e lá só aprova por unanimidade. Se tiver um cara contra, não aprova nada. E nós fizemos dentro de um estudo técnico. Agora, qualquer coisa que cortar a receita, vai cortar investimento. Nós vamos deixar de investir em algum lugar. Né? Vai cortar estrada, ou vai cortar hospital, ou vai cortar escola, né? Porque tudo que nós fazemos, senhores, é com dinheiro que o Estado arrecada. A única coisa que eu estou fazendo é cuidar bem do dinheiro das pessoas, aplicar bem, arrecadar corretamente. Nós cortamos privilégios aqui nesse Estado. Tivemos a coragem de fazer isso para alguns setores. E com todas as medidas, é um conjunto de medidas, a Assembleia já participou. Nada disso, Kleber, é obra de um homem só. Isso não é um mérito só do governador Mauro Mendes, ou da Secretaria de Fazenda, ou do governo. É um mérito de todo mundo. Afinal de contas, somos todos nós, mato-grossenses, que pagamos impostos. Então, é mérito das medidas corretas que tomamos, né, que foi ajudado pela Assembleia Legislativa, né, que participaram junto conosco, muitos, a nossa base, é óbvio, não a oposição, mas tudo isso está dando esse reflexo que é positivo para Mato Grosso, né, e as consequências todo mundo está vendo aí, o grande volume de obras e ações que nós estamos devolvendo esse dinheiro para melhorar as cidades de Mato Grosso, as nossas estradas, os nossos hospitais, a nossa saúde e fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor a partir desses serviços do governo do estado de Mato Grosso. Agora, governador, existem tributaristas que alegam o seguinte: o senhor anunciou uma renúncia de 1 bilhão e 200 milhões de reais, mas prevê pesar a mão em outros tributos, por exemplo, de outros segmentos, material de construção e vestuário. Tem uma renúncia, mas pode de fato ter modificações também nas alíquotas de outros segmentos, ou isso não tem previsão? Olha, quem falou isso, Luciana, está mentindo, tá? Porque não houve nenhuma modificação nesse sentido nesse ano. Se alguém falou isso por aí, mentiu descaradamente. Hoje em dia está difícil, porque as mentiras, principalmente nas redes sociais, elas que andam a velocidade a jato, né? O governo não fez nenhuma mudança. Aliás, esse ano nós só reduzimos impostos. Nós, né, tiramos impostos das micro e pequenas empresas, né, que estão na área de calçados e confecções. Reduzimos de 17% para 12% o imposto deles aqui dentro do estado de Mato Grosso. Nós demos isenção para diversas categorias do IPVA. Né? Motociclista, você que tem uma moto aí até 160 cilindrada, não pagou o IPVA esse ano. E se pagou, pode fazer um pedido que a gente dá o crédito para o ano de 2022. Demos isenção para a área de bares, restaurante, hotelaria, setores que foram muito afetados, turismo, pela pandemia, que tiveram suas atividades paralisadas. Então, não existe nenhum movimento feito este ano, né, de aumento de nenhum imposto, e sim vários movimentos de redução de impostos para o cidadão. Governador, eu vou tocar num outro ponto que eu acho extremamente importante, não só para hoje, mas para o futuro do estado de Mato Grosso, né? Nós estamos presenciando mais uma vez aqui no Brasil uma crise hídrica gigantesca, né? No estado de Mato Grosso não é diferente. E os investimentos em termoelétricas e PCHs ainda continuam, e são investimentos bilionários muitas vezes. Já não passou da hora de nós utilizarmos, tentarmos uma nova matriz energética para o estado de Mato Grosso, pelo menos atendendo o que foi orientado na cúpula de líderes, né, convocada pelo presidente americano Joe Biden, em que houve um compromisso entre os países com relação à sustentabilidade. Será que Mato Grosso, com toda essa riqueza solar, de incidência solar, não passou da hora de nós termos usinas solares públicas do governo do estado exatamente para mudar, dar uma guinada nessa matriz energética e abandonarmos definitivamente os investimentos de termoelétrica que utilizam combustíveis fósseis? Não seria uma boa ideia para os próximos anos?
Olha, professor, seguramente é uma boa ideia. E boa ideia, elas são sempre bem-vindas, mas essa ideia ela já é trabalhada, talvez, durante muito tempo, não de agora, nem dentro do nosso governo, né, lá a nível do governo do estado de Mato Grosso. Né? Mas aquela história, para fazer você precisa ter dinheiro, você precisa ter condições de fazer. E agora, graças a Deus, nós construímos isso, porque aquela história, durante muito tempo, essa ideia circulava ali pelos corredores do Paiaguás, né, dentro da administração pública, mas sem dinheiro não se faz nada, não basta ter uma boa ideia, você tem que ter condições de colocar esta ideia em prática e colocar ela para virar uma realidade. Hoje nós temos, existe um estudo dentro do governo nesse sentido, né, da viabilidade de nós fazermos. Esse problema da matriz energética, né, ela vai além do governo, porque grande parte, aliás, praticamente 100%, grande parte, quase 100% aí da energia é gerada pelo setor privado. São investimentos privados que são feitos e aí a iniciativa privada ela tem, né, uma importância grande nessas decisões que não cabe, muito menos ao governo estadual e talvez nem ao governo federal. É o investidor que escolhe, né, e o governo, né, tem que regulamentar isso e hoje nós temos um crescimento forte no país, né, das usinas solar, né, das eólicas, né, a partir do vento, são duas matrizes que estão crescendo muito. Agora, a energia mais barata que existe é a hidráulica. No mundo inteiro, né, quando você tem potencial de gerar esse tipo de energia, isso é muito bom, porque é o menor investimento, o menor custo-benefício para a gente ter uma energia mais barata. Porque se você faz um investimento muito caro, você vai ter que remunerar esse investimento, isso vai para a tarifa e isso vai lá para o bolso do cidadão. Então a gente tem que tomar cuidado com essas decisões, porque senão acha que está fazendo certo, daí a pouco está complicando a vida do cidadão com energia muito cara. Mas no que você perguntou aí sobre o governo do estado de Mato Grosso, neste momento, depois de termos as condições, nós estamos sim fazendo estudo para viabilizar algumas usinas dentro do estado e diminuir a conta de energia do próprio governo do estado de Mato Grosso. Governador, sobre poderes do Odécimo, a polêmica recente que está agora, que o senhor vai ter que lidar com ela na Assembleia, é o índice de 8,35 de reajuste para o do Odécimo dos poderes, ano que vem, contra 6,50 do RGA dos servidores. Ambos, reajuste de poderes e reajuste geral para os servidores, seria, em tese, reposição de perdas inflacionárias. Por que a diferença de índice? 8,35 para um, 6,50 para outro. Primeiro, Kleber, porque nós temos que cumprir uma lei estadual chamada Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, que estabelece um limite que você pode gastar com o pessoal. O estado de Mato Grosso, enquanto eu for governador, eu não gostaria jamais que nós vivêssemos aquela dura e triste realidade, né, de, primeiro, pagar salário atrasados e depois, quando você paga salário atrasado, é porque você está com as contas muito desequilibradas. Imagina fornecedor, chegamos a atrasar 6 meses, 8 meses, os repasses das prefeituras chegaram a 11 meses de atraso. Então isso é muito ruim. Então existe uma lei, ela estabelece um limite e os cálculos que a Fazenda fez é para cumprir exatamente esse limite. O repasse aos poderes, eu já expliquei, tem uma lei que diz que tem que ser o orçamento do ano anterior mais o IPCA. Podemos mudar isso? Podemos, depende da Assembleia Legislativa, né? E eu acredito que esse é um bom debate que pode ser feito e vai estar lá com os senhores deputados a palavra para aceitar isso e fazer esta modificação. E será muito bem-vinda, porque se esse dinheiro ficar dentro do Executivo, né, dentro do gasto que nós podemos ter, podemos investir até mesmo para o servidor, que eu acho que é justo, e também investir, né, em mais coisas para o cidadão, que é também muito justo, porque é ele que paga essa conta. Todo esse dinheiro aqui que nós estamos falando, gente, ele vem do nosso bolso, vem do seu bolso, do meu, né, das empresas micro, média, grandes, do produtor rural, vem do bolso de todo mundo. Então, é sempre importante fazer movimento para economizar dentro do governo, senão a gente arrecada, como aconteceu durante muito tempo, arrecada muito e devolve pouco. Então nós mudamos um pouco essa lógica, nós melhoramos a base, nós ampliamos aí quem deve pagar e está pagando nesse momento e consertamos o Estado e agora a gente devolve muito, né? Nunca ninguém viu em Mato Grosso, né? Eu ouço isso aí aos 4 cantos, o volume de pontes que nós estamos fazendo,
os apoios que nós estamos dando aos municípios, de verdade, porque quando a gente assina um convênio, às vezes em uma semana o dinheiro está depositado na conta do prefeito para ele fazer a obra lá no seu município. Então nós estamos devolvendo esse dinheiro. Então qualquer economia que qualquer poder puder fazer será muito bem-vinda. Agora, é um outro poder. Eu, governador, não mando no Tribunal de Justiça, eu, governador, não mando na Assembleia Legislativa. Governador, ainda só para esclarecer esse ponto, sobre essa diferença, então pelo que o senhor disse, que eu entendi, o reajuste dos poderes está sendo 100% das perdas inflacionárias, medido pelo IPCA, que é o que a PEC do teto de gastos está falando, né? E já o do servidor não é 100% das perdas inflacionárias por causa do limite da LRF, é isso? Exatamente. Nós temos que cumprir esse limite da LRF, né, e ele estabelece esse cálculo. Se as contas forem melhorando, né, e é o que nós estamos trabalhando para isso, todos nós, né, não só eu, mas um conjunto, inclusive, muito grande de servidores tem colaborado fortemente para isso. Isso pode e deve, né, e poderá acontecer, sim, ao longo do tempo, né, todas essas reposições. Tá, só uma última coisa ainda sobre isso. Mas o senhor não disse agora que o governo está com 15% para investimento, ou seja, esse limite da LRF está longe de ser atingido. Não, é muito diferente. O limite da LRF, ele estabelece o seguinte, olha só, o Estado não pode gastar mais que 49% com o pessoal. E o Estado não pode gastar mais de 49%, tem um limite chamado limite prudencial, que é 46% e alguma coisa. Então, se a sua despesa de pessoal chegar a 46%, você tem que parar de dar aumento, até mesmo de reposição. Ponto. É isso, Kleber. Então, se bater nesse limite, você não pode dar mais, senão você está descumprindo uma lei. Né? E nós temos que dizer também, Kleber, é muito importante, você sabe disso, o Estado de Mato Grosso tem o segundo melhor salário do Brasil. O salário médio dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso é o segundo melhor do Brasil. Nós só perdemos para Brasília. Então, eu acho que a reposição ela é um direito, ela deve, mas vamos seguir todos os tempos. Senão, daqui a pouco, vai voltar a ser aquele Estado que, né, muita gente conheceu, que arrecada, paga as despesas internas, mas não consegue nem pagar o remédio nos hospitais, começa a faltar remédio. Você lembra que nós tínhamos greve nos hospitais lá em 2018? Por causa disso, o Estado só arrecadava e gastava pagando as suas despesas. Chegou no final, estava tão desorganizado que nem salário estava conseguindo pagar de novo. Então, gente, vamos com cuidado. E nós estamos aqui, todos nós, servidores, para prestar serviço para o cidadão. Vamos perguntar para o cidadão se ele quer que a gente fique só arrecadando, pagando imposto, não cuida de estrada, não asfalta, não cuida da saúde, não investe na segurança pública. Olha os investimentos que nós estamos fazendo na segurança, Kleber. O cidadão está contente com isso. Nós, esta semana, anunciamos, já está começando a funcionar, o batalhão rural. Nós vamos ter um batalhão no estado de Mato Grosso especializado só em fazer o policiamento na zona rural de praticamente todas as cidades. Né? São 120 homens diariamente em 30 viaturas que vão estar circulando, né, pelas pequenas propriedades, nas fazendas, nos assentamentos, nas áreas rurais, né, de todo o estado de Mato Grosso. Então, são iniciativas como essa que o cidadão aplaude, que ele quer isso, porque ele paga por isso. Então, a gente tem que parar com esse negócio de ficar só olhando para dentro da máquina, o que tem que fazer dentro da máquina, e olhar mais para o cidadão naquilo que ele quer, de serviços, de obras, de ações, porque ele paga por isso e ele merece isso. Governador, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos novamente porque vamos falar ainda sobre economia, eleições 2022 e fusão partidária também. Então continue conosco porque na volta o governador Mauro Mendes continua aqui no programa.